Nesse vídeo você vai entender o que a reprogramação mental pode fazer para te ajudar a emagrecer e também vai entender o que está por trás do sobrepeso, coisas que ainda não te contaram. Ao final dessa aula você vai conhecer o método de emagrecimento holístico Vera Mente Magra, que vem mudando o corpo, a mente e a vida de muitas pessoas. E abaixo desse vídeo você vai descobrir histórias de mulheres que passaram por esse processo e o que aconteceu na vida delas. Se você realmente quer emagrecer, não perde a oportunidade que o universo te deu quando fez chegar esse vídeo até você. Para introduzir mesmo essa ideia da reprogramação mental e o que é essa ferramenta, que na verdade é uma ferramenta, pode colaborar para o seu emagrecimento. Mas não só para o seu emagrecimento, porque o nosso maior foco não é emagrecer você. Claro que é emagrecer você, mas não é esse o maior foco. O maior foco é te manter magra. Porque o mais difícil, eu acho que não é emagrecer, né? Quantas pessoas conseguem até emagrecer, mas voltam depois a engordar tudo de novo e, na verdade, não sabem o porquê que isso acontece. Então, vocês vão descobrir hoje por que vocês vão e voltam, né? Porque vivem no efeito sanfona. E a ferramenta, né? A chave para que você possa realmente conseguir mudar a sua cabeça, a sua forma de pensar e mudar o seu estilo de vida, tá? Tem muitas coisas por trás do emagrecimento. Então, gente, reprogramação mental e emagrecimento. Antes de a gente falar de reprogramação mental, eu preciso explicar para vocês o que é essa programação. Porque, na verdade, a gente tem uma programação e não sabe, né? A gente vai entender primeiro o que acontece com a nossa mente, para depois a gente falar o que, na verdade, eu preciso reprogramar, né? O nome já fala, reprogramação mental. Eu preciso reprogramar o quê, afinal de contas, né? Principalmente falando na questão do emagrecimento. Bom, primeira coisa, quero que vocês prestem bastante atenção nesse slide. A programação mental, ninguém nunca fala isso pra gente, mas ela acontece aqui em 3 momentos da nossa vida, ou melhor, em 3 situações da nossa vida. O primeiro momento é na gestação da nossa mãe, ou seja, no momento onde a gente foi gestado, né? Onde ali a gente foi construído. E por quê? Porque todas as informações que a sua mãe passou durante a sua gestação, todas as informações, e quando eu digo informação são todas as alegrias, todas as tristezas, todas as angústias, todos os medos, né? Mãe tem muitos medos, né? Enfim, tudo que a gente vive, a ansiedade, algumas questões que acontecem, às vezes, no meio da gestação, a pessoa é abandonada pelo parceiro, acontece um falecimento na família, alguém ficou doente, enfim, tudo isso que acontece na nossa vida, o nosso bebê, quando ele está sendo gestado dentro da gente, ele recebe 100% de todo o sentimento da mãe. Mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que isso foi assim que Deus fez, foi assim que Deus criou, então não tem nada de errado com isso. Então não sintam culpadas por tudo que vocês viveram durante o processo de gestação, se alguém aqui é mãe. Quem é mãe, né? Tá? Porque isso a gente não tem controle sobre isso. É lógico que a partir do momento que a gente tem a informação, tudo vai mudar, né? A gente vai conseguir lidar de formas diferentes. Mas isso também não depende muito só da informação, depende do que a gente vai fazer com essa informação, tá? Daí a gente nasce, né? E aí é uma coisa importantíssima. Essa gestação, quando eu falo dessas informações, é porque todas as informações elas estão nas nossas células. Então vocês considerem, para ficar fácil de vocês entenderem, que a nossa mente ela está no nosso corpo inteiro. Ou seja, quando você, sua mãe sentiu medo, o seu estômago sentiu medo, a sua barriga sentiu medo, o seu coração sentiu medo. Todas as células do seu corpo sentiram medo também. Então, tudo ali fica num registro que a gente chama de registro inconsciente ou registro interno, tá? E a gente recebe ali na gestação da mamãe. Então, muito mais do que a genética fala sobre as heranças que a gente tem, da cor do cabelo, da cor do olho, da cor da pele, são as heranças que a gente recebe transgeracionais, ou seja, que vem de geração para geração. E essas heranças, elas se repetem muito, porque a vovó também passou muitas dores, e aí a mamãe passou dentro dela, e eu passei dentro da mamãe. E assim vai, né? Então, a gente vai trazendo isso dentro de nós, tá? E aí a gente nasce. E dos 0 aos 7 anos de idade é o momento, um dos momentos mais importantes, se não o mais importante da nossa vida, porque é exatamente nessa fase da vida onde nós recebemos a nossa programação. E aí, da onde vem essa programação? E o que seria essa programação? É a forma que a gente vai se comportar depois, são os pensamentos que a gente vai gerir, são os valores que a gente vai construir, os comportamentos que a gente vai ter, né? Tudo isso vai vir dessa programação. E a gente vai pegar essa programação de tudo que a gente ouve, que a gente vê e que a gente sente. Então, quando alguém fala assim, que está conversando na frente de um bebê, por exemplo, né? Ah, ele não está entendendo nada, desculpe te dizer. Ele pode não entender cognitivamente, mas ele sente tudo. E sim, ele está entendendo, porque aquela informação vai virar o inconsciente dele, vai ficar guardada, vai ficar armazenada dentro dele. Em algum momento da vida, ele vai acessar
essa informação. Principalmente se ela estiver imbuída, junta, somada, né? De uma emoção, que é o mais importante, tá? Então, dos 0 aos 7 anos acontece essa programação. Então, como a minha mãe se alimenta, como meu pai se alimenta, a forma que eles lidam com o corpo, como eles tratam o corpo, se eles olham o corpo como um templo sagrado ou se eles olham o corpo como um mero transporte, né? Tá aqui para transportar minha alma e tá tudo certo. E aí eu faço qualquer coisa com ele, né? Então, tudo que a gente vive ali nessa fase da vida é de extrema importância. E aí, claro que essa informação fica para você que é adulto e para você que é adulto e mãe, né? Porque já vai pensar de uma forma diferente, porque todo o seu comportamento, tudo aquilo que você fala para o seu filho, quando a gente ouviu na nossa infância que a gente não era capaz, que a gente era burro, que a gente não conseguia, que a gente era gordo, que a nossa família é assim mesmo, o nosso biotipo é esse. E a gente vai criando histórias e crenças, é o que a gente chama no futuro de sistema de crenças. Então, isso tudo está ali dentro. Isso tudo vai fazer parte do nosso piloto automático. Quando a gente dirige, por exemplo, a gente não para pensar, não é? A gente simplesmente dirige. Quando você levanta, vai escovar o dente, ou quando você bebe uma água, qualquer coisa que você faça, que você já está muito acostumado a fazer, escovar o dente, você não pensa para fazer. Por quê? Porque quem está ali dominando aquele momento não é o seu consciente, não é o seu pensamento, não é a sua cognição, não é a sua capacidade de pensar. É o seu inconsciente, é o seu programa, é o seu piloto automático. Então você faz sem nem precisar pensar. Na verdade, existe um programa ali. Você levanta, normalmente, preste atenção, vocês levantam, acordam e fazem as mesmas coisas todos os dias, repetidamente, iguais. Escova o dente do mesmo jeito, bota a escova no mesmo lugar, pega o sapato, bota do mesmo jeito e assim vai. Porque a gente tem programas e aí vai. Bom, e aí, para finalizar, que não é finalizar, mas eu precisei fazer uma coisa bem sucinta, essa parte, os traumas. Então, o que são os traumas, né? Esses traumas são coisas que a gente viveu ao longo da infância ali e também na fase adulta, que tiveram um impacto emocional muito grande. O que é importante a gente lembrar? O que é uma emoção? Não sei se vocês já pararam para pensar isso. Uma emoção é uma reação química no nosso corpo. Simples assim. Só que não é tão simples assim. Porque quando a gente tem essa emoção, esse boom de reação química, e aí a gente libera hormônios, né? Enfim, que às vezes são bons e às vezes são ruins, dependendo da emoção que a gente está sentindo, essa informação ela está sendo de novo armazenada no nosso inconsciente, só que agora não é só uma informação, ela também está atrelada a uma emoção. E aí é que tudo muda de figura. É aí onde vem o processo, né, dos nossos comportamentos que eu chamo de autodestrutivos. Para ficar bem facinho aqui para vocês entenderem. Vamos pensar que a nossa mente é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, né? E isso ninguém fala para gente, né? A sua mente consciente é aquilo que você pensa aqui. Eu estou pedindo para vocês prestarem atenção em mim, vocês estão aqui prestando com a mente consciente, né? É com isso que vocês estão prestando atenção, usando aqui a capacidade de vocês de entendimento. Porém, o que faz você fazer tudo na sua vida, tomar suas decisões, escovar o seu dente, etc. e tal, é o seu subconsciente, é o seu piloto automático, é a sua programação. E o que está ali dentro? Ali dentro está toda a sua infância, ali dentro está o período gestacional, como eu falei, ali dentro estão os traumas, né? E ali dentro estão os sistemas de crenças todos, e principalmente as emoções. Agora vejam bem essa foto aí na sua frente, né? Nosso subconsciente representa 95% de quem somos. Então você acha que você é o que você é, mas na verdade você não é o que você acha que é. Aí confundi, dei o nome na cabeça de todo mundo, né? Por quê? Porque aquilo que você, mas eu faço, eu sei lá o quê, eu isso, eu aquilo, só que não é muito bem por aí. Você já tem uma programação, e muitas das vezes, gente, na grande maioria delas, a gente repete a programação dos nossos familiares. Sabe quando você tem um comportamento e fala, nossa, fiz igualzinho mamãe? Nossa, vi papai agora, fiz igualzinho a vovó? Então, exatamente isso. E por quê? Porque aquilo está programado. E às vezes a gente faz aquilo que a gente não quer. Tem uma frase na Bíblia muito interessante que diz assim: o bem que eu quero, é Paulo que diz, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero é o que eu faço. É mais ou menos a nossa programação. Então, vamos pensar que isso eu não estou eximindo a gente de responsabilidade, viu, gente? Pode ser alguma. A gente precisa, o momento que a gente tem a informação, aí a gente vai para a ação, né? Eu vou fazer a informação virar conhecimento e esse conhecimento virar uma mudança de comportamento, tá? Mas é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Então, por que aqui é muito simples de você entender por que você engorda e emagrece quando você olha para essa foto. Por quê? Porque você começa uma dieta com o seu consciente. Você começa uma dieta querendo mudar
a sua vida toda, né? Agora eu vou treinar, agora eu vou comer saudável, agora eu paro de tomar refrigerante, vou deixar de encher a cara todo final de semana. E aí vem cheia de energia e motivação. A motivação, ela é algo que a maioria das pessoas não sabe o que significa. Elas ficam procurando motivações. Por favor, me motive. Mas motivar, se você prestar atenção na palavra, significa o motivo para uma ação. Então, qual o motivo para a sua ação? Que é a motivação. Ele só pode ser interno, ele é seu, ele não está em ninguém, em lugar nenhum. Só que aí o que acontece então? Você começa essa dieta e depois de 15 dias começa. Ai, já estou de saco cheio disso. Ai, tô doida pra comer um doce. Ai, queria mesmo era tomar uma cerveja. Ai, gente, isso aqui é uma escravidão, pelo amor de Deus. Por quê? Porque, na verdade, você, primeiro, você começa a dieta já pensando no dia que você vai terminar, porque aquilo para você é uma fase, né? E aí eu vou lembrar vocês, vocês vão ouvir isso lá no final. Vou lembrar vocês que o programa Veramente Magra não trabalha nem com essa palavra, nem essa palavra existe lá dentro, porque essa palavra já é um gatilho negativo, dieta, né? Que é algo ruim. A gente trabalha em mudança de estilo de vida. Essa é a proposta. Porque se você fizer dieta, meu amor, anota o que eu vou falar, por favor. Você vai voltar a engordar. Me desculpa te falar. Ou você vai viver sofrendo uma vida inteira presa em dietas. Vai fazer dietas, 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 dietas e dietas. Em alguns momentos você vai sentir prazer de comer aquilo que você gostaria. E de repente você volta para o seu inferno lá da sua dieta, tá? Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que você começa então a fazer isso, mas você não está ali programado ou não tem ferramentas suficientes para reprogramar, ou seja, mudar o programa de gordo que tem no seu inconsciente. O programa de que quer chutar o pé, o pé na barraca, né? O programa de que quer comer mesmo, o programa de que, tudo bem, só hoje não tem problema. O programa daquele que chega na festa e não sabe comer aquilo que a barriga está pedindo, ele come o que o olho está mandando. Então, esse programa todo, ele não muda de um dia para o outro. E se você não conseguir passar pelo tempo necessário de mudança de comportamento, você vai voltar para a estaca zero. Você vai fazer um período de dieta, você vai emagrecer, porque a dieta emagrece, existem várias estratégias que emagrecem de verdade, mas você não vai se manter nesse lugar, porque você não mudou a sua forma de pensar. E aí, principalmente, mudar a forma de pensar é o que eu vou falar agora, que o buraco é um pouquinho mais fundo. E aí a gente precisa juntar todas as forças. O que é, então, a reprogramação mental? Ela é a troca de programas, desses programas inconscientes, tá? Então, a gente vai deletar ali as informações e criar novas. Como é possível isso, Juliana? É possível, porque essas informações, elas estão no que a gente chama de redes sinápticas. Elas estão ali. Mas se você para de usá-las, elas ficam obsoletas. Olha que incrível. E você cria outras informações. E aí a gente passa a acessar o tempo inteiro aquelas informações novas, para que elas sejam agora a sua programação que você quer, né? A programação saudável. Muda, a reprogramação mental muda a sua consciência. Que consciência é essa? Aí que é o buraco que eu digo que é mais embaixo. Toda doença, gente, toda doença tem uma função na nossa vida, toda. Por mais que a gente não saiba disso. E a obesidade não é diferente. A obesidade, particularmente, tem 3 funções. Aqui eu não tenho como falar isso tudo agora. Mas eu preciso que você entenda que existe uma função no sobrepeso, exerce sobre a sua vida. E quando você tem consciência, ou seja, você tem conhecimento da. Caramba, então eu me mantenho aqui por conta disso, eu faço isso por conta daquilo, eu volto para ganhar o peso por conta daquilo outro. Quando você consegue ter esse nível de consciência, ali vai muita coisa já mudar para você, tá? Você vai olhar o seu corpo, olhar a sua vida, olhar tudo de uma forma completamente diferente. E o que a reprogramação mental também faz? Ela vai mudar a forma com que você se vê, que a gente chama de autoimagem. É a forma com que eu me vejo, tá? Essa forma com que você vê hoje, se vê hoje, na grande maioria das vezes, é o que disseram para você. São os programas que te contaram. É quem disseram que você é, em que fizeram você acreditar que a genética da sua família é assim, então por isso que você vai ser sempre gordinha. Fizeram você acreditar que depois dos 40 não dá para emagrecer, meu amor. Imagina, com hipotiroidismo, nossa, não dá para emagrecer. Fizeram você acreditar em muitas coisas. E essas coisas todas é que fazem você estar presa ali. Então a gente precisa mudar a forma com que você se enxerga. E a ferramenta da reprogramação, ela vai fazer isso, tá? Mas ela não para por aí. O que a reprogramação mental ela vai acessar? Ela vai acessar as dores que fazem com que a gente tenha esses comportamentos que eu chamo de autodestrutivos. E isso é fundamental para que a gente mude os efeitos que essas dores têm sobre nós. Então, essa é a parte mais complicada, mais ao mesmo tempo a parte mais profunda e mais importante, ou uma delas.
Eu preciso que vocês entendam o seguinte: tudo que aconteceu ali, tudo que eu falei até agora, as informações que tem no seu inconsciente, o mais importante é a emoção que está atrelada a essa informação. Porque a diferença de um trauma para uma situação comum é a emoção que a situação carrega. Porque eu posso ter vivido a mesma situação que a Simone, por exemplo, que está aqui, e eu não ter feito nenhuma diferença na minha vida, mas na dela ter feito. Então, na dela foi um trauma, porque atrelou a uma emoção e essa emoção está armazenada no inconsciente dela. Essa emoção está presente em todo o corpo dela. Então, quando existe qualquer coisa no mundo que relembra essa emoção, que a gente chama na neurociência de gatilho mental, quando a gente tem um gatilho, alguma coisa que pesca essa emoção, bum, pof, vem à tona. E aí, depois da emoção, vem o quê? O comportamento, né? Vem o que você vai fazer com aquela emoção, que na grande maioria das vezes não é nada positivo, tá? Então, o que a gente faz aqui? Eu preciso fazer com que essa informação volte a ser apenas uma informação. A Liliana está dizendo que isso é uma loucura. Não, não é uma loucura. Existem ferramentas que fazem que a gente possa fazer com que aquela lembrança, aquela memória de dor que tivemos, possa ser apenas uma memória e não mais uma memória de dor. Porque memória, ninguém vai deletar a cabeça de vocês, viu, gente? A memória, vocês vão continuar lembrando das coisas, né? Ninguém vai fazer uma lavagem cerebral, não é isso. Mas a memória, ela vai continuar. Agora, ela pode ser com dor ou sem dor. Então, transformar isso numa informação, tá? Isso é uma mudança extremamente necessária para existir a cura. E aonde está ali, então, quais são as emoções principais que levam a gente a engordar? Que estão atreladas ao sobrepeso. Os vazios que a gente carrega, que vêm dos abandonos que a gente viveu, das rejeições que a gente viveu e principalmente, que é o sentimento mais importante que todos nós carregamos dentro de nós, porque já nascemos culpados, nos sentimos assim e acreditamos nisso, até porque existe uma sociedade onde a gente está inserida que faz com que a gente acredite, né, as religiões, enfim, uma série de coisas, mas esse papo para outro dia, que faz com que a gente se sinta culpado. Então, por a gente sentir essa culpa, a gente precisa resolver aquilo de alguma forma. A gente está sempre achando que está devendo alguma coisa a alguém, mesmo que a gente não esteja devendo nada, tá? Enfim, o mais importante é a gente entender que todos esses sentimentos aí fazem com que a gente tenha, então, esse comportamento autodestrutivo. E quando a gente acessa ali as informações e consegue mudar isso, né? Deixar de se sentir abandonado, porque quem se sente abandonado vai buscar alento em algum lugar. E aonde vai buscar? Na comida, né? Quem se sente rejeitado vai buscar afeto em algum lugar. E aonde vai buscar? Na comida, porque a comida não te rejeita, meu amor. Você pode comer o que você quiser. Ela nunca vai dizer, não, não me coma. Não tem isso. Não é? Não tem isso. É você que vai saber se você vai ou não comê-la, tá bom? E aí, eu quero aproveitar essa oportunidade, que eu falei aqui um pouquinho para vocês como é a reprogramação mental, a gente já vai continuar, para chamar uma aluna veramente magra, né? Quero que vocês conheçam um pouco da história dessa mulher maravilhosa que se tornou uma amiga, hoje era pediatra dos meus filhos, é uma pessoa que eu confio muito, mas o principal é que eu tive o prazer de acompanhar todo esse processo aí que vocês estão vendo dentro do programa Veramente Magra, da mudança. Mas melhor do que eu, por favor, Mara Sheila Drummond, Gente, que saudade que eu tava de ser veramente magra ao vivo, ao né? vivo. Porque a gente nunca deixa de ser veramente magra. Muito prazer, meus amores. Sejam muito bem-vindas a esse programa que mudou realmente a minha vida. Vocês viram aí, né? Eu fiz o programa em 2023. Então a gente está agora em agosto ou setembro, acho que começa, acho que é setembro, que a gente vai fazer 2 anos da mudança radical da minha vida. E eu continuo veramente magra até hoje, né? Quando aquela primeira foto que vocês viram ali, gente, teve uma hora que a gente foi fazer aquele antes e depois. A Lili me pediu, ela virou para mim e falou assim: Mara, me manda uma foto gordinha sua. E eu falei: Lili, eu não tenho. Eu não acho aqui nenhuma foto que eu esteja aparentando os 75 quilos para 1,63 m que eu tinha, que eu tenho, né? E a gente descobriu que esse é uma coisa que a gente realmente faz, a gente se anula. E fazer o programa para mim, eu vi o quanto eu não estava olhando para mim mesma, né? Mas a virada de chave mesmo veio quando eu lá com os meus 75 quilos, eu fui fazer meus exames normais da ginecologista. E a gente descobriu que eu estava com 500 de triglicerídeo. E ela me encaminhou para endócrino. E a endócrino começou a querer fazer medicação, tanto para glicose quanto para colesterol.
Então, assim, pré-diabética, com 47 anos, e a endócrino é minha amiga também, a gente se cerca dos amigos, né? E ela falou pra mim, Mara, se você não fizer alguma coisa agora, com 50 anos você infarta. E eu tenho duas filhas, tenho um marido, e quando eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho 47 anos, e eu já conhecia a Lili, já tinha uns 6, 7 anos, e ela sempre falava pra mim, amiga, vem, vem. E eu só fui participar, acho que da quinta turma, porque eu sempre fui muito resistente a mudanças comportamentais, eu tenho uma restrição alimentar muito importante, eu tenho uma sensibilidade com texturas novas. Enfim, no na quinta turma, quando eu estava nesse período, eu me dei o presente de participar do Veramente Magra. E o que que a gente encontra nesse programa? Não é só a questão alimentar, é uma questão também da gente olhar para dentro de nós, para a gente fazer uma autoavaliação de como realmente é a nossa vida, né? Quando eu olhei para minha família, eu estava com meu marido sobrepeso, o meu marido pré-diabético, a minha filha de 10 anos na época pré-diabética, e eu falei, não é só sobre mim, é sobre todos que envolvem a minha vida, né? Hoje eu não tenho mais aqueles 58 quilos, porque com 40, quase 49 anos, eu estava virando maracujá de gaveta, porque eu comecei a emagrecer mais ainda e eu não estava me gostando muito magra. Então, hoje eu tenho 62 quilos e 62 quilos que eu me sinto bem. É o jeito com que eu tenho os meus exames normais, eu me gosto, eu me olho, eu consigo tirar o meu óculos, porque antes eu não tirava o meu óculos, porque é igual o super-homem, né? Que faz o disfarce com óculos. Hoje eu consigo tirar o meu óculos, eu consigo me expor, eu consigo ir para academia com mais frequência, coisa que eu era completamente sedentária. Eu consigo olhar para a comida de uma outra forma, não é ela que manda em mim. Não é porque eu tô frustrada, não é porque eu tive um problema que aquele doce, aquela comida, aquele carboidrato, ou sei lá, aquela lasanha vai fazer com que eu me sinta mais feliz. Eu consigo olhar para dentro e saber que eu consigo me equilibrar e eu consigo fazer novas escolhas e fazer com que a minha vida seja controlada por mim e não pelos fatores externos, né? Não é o que acontece com a gente que determina o nosso futuro, é o que a gente faz com o que acontece que determina o nosso futuro. Então sejam muito bem-vindas ao programa Veramente Magra, curtam muito, aproveitem todas as receitas da Nádia que são maravilhosas. A gente não come comida ruim. A função não é essa. A função não é você ter uma restrição alimentar que vai ser ruim, que vai te fazer mal, que você vai fazer aquilo com amargor. Muito pelo contrário. A gente começa a ver tudo que tem à nossa volta como uma bênção divina. A gente precisa cuidar do nosso templo mais sagrado, que é o nosso corpo. E isso foi o que eu mais ganhei do programa. Não foram os quilos que eu perdi, né? Foi a saúde que eu ganhei e que eu cheguei a ter de 500, o meu triglicerídeo baixou para 63. E aí a minha endócrina falou, Mara, também não é para tanto. Vamos dar uma aumentadinha, porque você precisa ter uma vida saudável. E essa é a função, né? É a gente ter o equilíbrio de todas as partes. Então sejam muito bem-vindas e aproveitem muito Lili e Nádia, que são uns amores, assim, que eu tenho gratidão eterna por elas. Muita gratidão, muita gratidão. Gente, é maravilhoso a gente ouvir isso, né? Mas o mais maravilhoso, até que me impactou agora, viu, Maracheiro? Foi você chegar na consciência do seu peso ideal. Sair do padrão, tem que ser tal coisa. Não, não tem que ser. Tem que ser saudável, obviamente, mas aquilo que vai fazer bem para você, né? Senão a gente se perde no caminho. E o que acontece muito em muitos processos é isso mesmo, que as pessoas se perdem no caminho, elas vão indo, ou elas emagrecem demais, ou elas engordam demais, aí ficam naqueles 8 e 80, né, da vida, né? E não é isso, você encontrou o seu equilíbrio. Esse é o De- principal. Deixa eu só responder a Neuza aqui, que ela perguntou, Lili, Ah, sim, que claro. quando eu estava emagrecendo muito, o que que eu tive que fazer? Na verdade, quando você entra no processo de emagrecimento, você trata aquilo como o estilo de vida novo. Então, eu comecei a me permitir comer coisas diferentes. Então, eu entrei num fluxo de alimentação que eu comia o que eu queria. Então, assim, eu já não queria mais comer o carboidrato, eu já não queria mais comer o pão. Então, eu comia de manhã uma alimentação sem o pão. Então, eu voltei a comer coisas que eu não queria mais, mas me forcei. É estranho a gente falar isso. Para quem não vive ainda a experiência do Veramente Magra,
a gente muda realmente a cabeça. Você começa a olhar a alimentação de uma outra forma. Então, por exemplo, uma coisa que eu amo comer, amo, é banana com granola. Então, eu comia banana com granola, só a granola, sem o açúcar mascavo, sem o mel, sem nada mais. Então, eu comecei a me permitir ter outras coisas para eu poder voltar a engordar, mas engordar de uma forma saudável, não engordar chegar ao meu peso ideal. Então, foi só um ajuste alimentar. Ajuste. Então, é isso, é você ter consciência do que realmente você pode fazer. Eu estava de plantão, eu vivo de plantão, né? Esses dias, duas coisas, tá, Lili? Rapidinho. E uma amiga minha virou e falou assim: Nossa, na Páscoa eu engordei 3 quilos. Eu falei: Mas por que você engordou 3 quilos em 4 dias? Aí ela: Não, o feriado foi de 7 dias aqui no Rio de Janeiro, né? Eu falei: Mas 3 quilos em uma semana? Então, ela, então vamos pesar, vamos ver. Eu falei, cara, vai estar 62, 63. E tava lá, 63. Aí eu falei, ela falou assim, mas como você consegue? Eu falei, então é porque a gente consegue saber realmente o que está comendo. Você tem consciência daquilo. Não é porque você ganhou uma caixa de chocolate que você vai comer a caixa de chocolate. Eu comi chocolate na Páscoa, mas não precisei comer a caixa inteira. Eu comi o que eu estava com vontade de comer, né? E essa semana eu fui comprar roupa com a minha filha de 13 anos. E a gente comprou, ela queria uma calça comprida, né? Porque cresceu pra caramba quando eu fui ver, tava no meio do braço. Aí eu falei assim: Ih, Alice, vou experimentar essa calça. E era uma P. Gente, eu cheguei a 44 apertado a última vez que eu comprei roupa sem ser de elástico, né? E aí, depois eu só fiquei naquelas roupinhas de malha, porque aí você não sabe o tamanho, tá tudo certo. Aí eu falei assim, eu vou experimentar essa calça P, hein? Porque isso aí cabe em mim. Gente, ficou perfeito. Eu falei, gente, não é possível que eu tô vestindo a mesma coisa que a minha filha de 13 anos. E ela é magrinha, ela é 13 anos normal, não é um 13 anos gorda, né? Então, assim, eu falei, meu Deus, como assim? Ela, não, mãe, essa é minha. Eu falei, não, essa a gente vai fazer agora um armário em conjunto. Parceria. Isso aí, agora já tem até parceiro, olha isso, gente. Vai então compartilhar a tela agora para apresentar para vocês como que a gente faz tudo isso, como é que a gente coloca toda essa reprogramação mental que eu falei dentro do Veramente Magra, tá? Como que funciona o método, né? Veramente Magra. Ele trabalha tudo que vocês acabaram de ver, né, sobre a reprogramação mental no emagrecimento. Mas ele não para por aí, obviamente, né? Porque não é só isso. Então a gente vai trabalhar o programa, ele vai trabalhar o corpo através de várias coisas, através da alimentação saudável, né? Que eu já vou chamar a nossa chefe para vocês conhecerem. Através da mente, que é a reprogramação mental, e sim através do espírito. E essa é uma das dúvidas que todo mundo tem. Mas, Liliana, você fala de religião? Não, eu não falo de religião no programa porque eu não tenho religião. Então, não tem como falar de algo que não é meu. Porém, eu falo sim de espiritualidade e falo da presença do Criador de tudo que é, porque é a minha crença, né? E eu não consigo dissociar o espiritual do mental e do corpo, porque nosso entendimento, meu e da Nádia, nós somos um ser trino, nós somos o corpo, né? Mas nós somos a mente também, que está nesse corpo, e nós somos o espírito, né? Que é a presença do divino dentro de nós. Então não dá para a gente tirar, agora é só o meu espiritual, agora é só. Não, nós somos uma única coisa. E isso é muito lindo quando a gente consegue entender a dimensão do que o corpo físico representa na nossa vida, inclusive espiritualmente. Isso faz muita diferença, tá? Então, essas são aqui as suas mentoras do programa Veramente Magra. Eu vou abrir rapidinho para vocês conhecerem, né? A nossa chefe maravilhosa, Nádia Campioto. Então é um prazer tê-las aqui, falar do Veramente Magra, que foi um presente que a Lili me deu em participar, né, desse programa dela, que é maravilhoso. E como, né, eu me dedico muito para essa parte de cozinha, de alimentação saudável. A gente também não gosta dessa palavra dieta, e sim, né, de uma mudança alimentar, de comida gostosa. Então é isso que eu faço no programa, né? E esse é um trabalho que eu já fazia há muitos anos. Então, assim, foi muito bacana pegar toda a estrutura do Veramente Magra e criar algo, né, especial para cada fase que a gente tem dentro do programa, com receitinhas aí ótimas, né? Então, criar coisas novas, deixar esse período leve, esse período gostoso, porque comer tem que ser com prazer, né? Então, a gente não come simplesmente só para a gente se alimentar, a gente também sentar à mesa, né, e comer algo gostoso é muito importante, para a gente não ficar com aquela questão, não, eu preciso comer coisas ruins para eu emagrecer, e não é verdade, né? Tem muita receita bacana, tem muita coisa legal que dá para a gente fazer.
né? Então, esse é o meu objetivo aí dentro do programa, deixar aí a alimentação de vocês prazerosa, coisas em cima do que a gente passa, né? Mudando alguns ingredientes, enfim, quem gosta de cozinhar vai gostar bastante. Quem não gosta vai aprender também, porque o objetivo também são receitas simples, né? Então, o objetivo não é fazer com que uma pessoa não tenha tempo ou ela não goste de cozinhar, ela ficar o dia inteiro na cozinha, ficar atrás só disso, mas eu preciso fazer isso. Não, o nosso objetivo são receitas rápidas, receitas práticas. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tenho tempo de fazer todos os dias meu almoço e minha janta, né? Hoje eu tô fora a trabalho, mas hoje eu chego em casa tarde. E aí, o que eu fiz? Eu já preparei ontem. Então, assim, essa questão dessa organização, a gente passa realmente tudo, né? Para vocês. Então, é bem legal. A gente tem as aulas aí ao vivo, em que a gente fica aí realmente muito mais perto, tirando as dúvidas do material que a gente já tem e ensinando coisas novas, né? Então, isso é bem interessante também. A Lili é uma excelente aluna de cozinha, porque tudo que eu faço, a Lili faz muito bem. Então, essa é a prova, porque a Lili não era tanto da cozinha, né? Então, ela aprendeu bastante coisa. Então, é muito legal falar. Eu fiz a receita, ficou ótima. Poxa, que bacana, né? Porque, lógico, que eu gosto de coisas complicadas também da cozinha, mas não posso ensinar isso para as pessoas. Isso assusta, né? Imagina, você tem que fazer uma receita que tem não sei quantos passos, não sei que massa, não sei que cobertura, isso já desanima, né? Então, no dia a dia mesmo, é o que a gente gosta, né? Toda essa organização aí para a gente comer bem. E coisas gostosas, né? Então, ontem eu preparei uma torta de frango, que é uma coisa gostosa, né? Não é a comida do dia a dia, então a torta de frango foi o que eu jantei ontem e vai ser a minha janta de hoje de novo, né? E muitas vezes eu deixo a comida preparada para 2, 3 dias, né? Tem um jeito certo de fazer, de armazenar. Porque se eu chego na minha casa e eu não tenho nada, no meu caso, eu vou comer ovo, que é o que tem. Mas, né, muitas vezes a gente tem outras pessoas na casa que querem, né, entre aspas, nos sabotar, e tem sempre aquela coisinha que a gente gosta, mas não é comida de verdade, a gente não deveria, né, comer, né, tudo isso. Então, é muito complicado, né? Então, não ter em casa já é ótimo, mas agora, se eu tenho a minha comida gostosa e saudável, por que eu vou comer outra? Não, eu vou chegar na minha casa e vou comer a que eu fiz, né? Então, essa é uma das estratégias que a gente tem, né? É não chegar em casa com muita fome e dizer com a desculpa, eu não tenho que comer, hoje eu mereço, hoje eu briguei com o meu chefe, hoje eu tô cansada. E assim, a gente encontraria milhões de justificativas. Eu também encontraria milhões. Tô cansada, eu cheguei tarde, não fiz compra, a carne tá congelada, e sei lá, enfim. Eu sou ótima para dar desculpa também, todos nós somos, né? E aí a gente precisa fazer o contrário, né? A gente precisa realmente deixar a nossa comidinha pronta, coisas práticas. Então a gente ensina tudo isso dentro do programa. Eu vi que tem uma pergunta aqui que eu acho que é para mim, Lili. Vamos lá. Sim, isso aí. Temos como trocar alguns alimentos? A gente tem várias fases, né, Alice, dentro do programa, e sim, o nosso objetivo sim é fazer trocas, mas não simplesmente porque algo é ruim. Então, por exemplo, a troca, vamos fazer um quibe, trigo para quibe. Poxa, existem alimentos melhores do que o trigo para quibe. Né, eu usei a quinoa é mais nutritiva, é um carboidrato de mais fácil digestão. Então é isso, a gente aprende a fazer trocas também para a gente variar a nossa alimentação, assim como tem outros cereais que eu poderia ter substituído também, né, que é o sorgo, mas lógico, aí para Angola, como a Lili já está acostumada, a gente vai fazer toda uma adaptação também do que encontra, né? Então a gente precisa saber o que tem aí, para a gente também não indicar coisas que a gente não encontra, tá bom? Então é isso. Acho que eu respondi aí a sua pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Também óbvio, se ninguém gosta, você não vai ser obrigada a comer algo que você não gosta. Lógico que quando a gente começa a limitar muito,
a gente precisa realmente ver de onde vem, né? Não como nada. Esses dias eu estava conversando com um paciente de um local que eu trabalho, todas as opções que eu dei para ele, mas eu como sempre a mesma coisa. Eu falei, então, a gente precisa variar nossa alimentação. Aí tudo que eu falei, ele não comia, ele comia 2 alimentos. Então, isso aí, né, Lili? Isso aí também é falado dentro do programa, tá? Porque não é normal não gostar de nada, né? Nesse caso, né? Então, isso aí é algo que a gente tem que olhar, tá? E vai até indicar. A Lili já tem uma boa vivência, né? Aí em Luanda para dizer realmente qual é o caminho das coisas, a gente conversa bastante, ela me manda foto da etiqueta dos produtos, então ela agora já está aí super especialista nesse tipo de alimentação onde encontra, né? E tudo mais, tá? Então a Lili vai dar essa força em relação aos locais e a gente, lógico, vai adaptar aí algumas coisas, né? Porque não é tudo que vocês vão encontrar aí, né? Do que a gente tem aqui no Brasil. A gente faz, mas tem bastante coisa bacana aí no programa, né? O grupo, onde a gente olha a alimentação do dia a dia, onde a gente faz as correções, as orientações ali praticamente, né? Em tempo real, né? Quando dá também, mas a gente fica bastante atento em relação a isso. Que é muito importante, uma ver da outra. Então, toda essa questão de ter realmente um grupo onde vocês se conversam, onde vocês compartilham, né, foto da alimentação de vocês também é muito bacana. Isso ajuda demais, né? Uma aprende com a outra também. Então, isso é muito bom. Gratidão, Nádia. Nádia vai ser a nossa chefe aí, né, durante todo o Obrigada a processo vocês. e nos ajuda o tempo todo. Então, gente, eu vou apresentar para vocês como é a estrutura do programa para vocês poderem visualizar, né? Como que vai ser fazendo isso? O que é isso, né, que a Liliana está falando? Tá? O programa, assim, vou falar bem resumido aqui, mas vou mostrar também para vocês para ficar mais fácil até para vocês poderem entender e visualizar. O programa Veramente Magra, ele é um programa que dura 60 dias, tá? Corridos. E dentro desses 60 dias, como é que ele vai funcionar, tá? A gente vai ter o protocolo de reprogramação mental, que é uma ferramenta de reprogramação mental que você faz diariamente. É algo pequeno, fácil de fazer, mas que muda a mente, muda a vida, literalmente, né? Vocês vão ter a orientação dessa nutrição aí, com ênfase na gastronomia funcional, que é feita pela Nádia Campioto, tá? Gente, a Nádia tem. É que ela é assim, nananã, ela fala assim, massinha, mas ela é um furacão da gastronomia, viu? E ela tem muita experiência com isso. Bom, a gente vai ter 9 mentorias ao vivo, é uma mentoria por semana, tá? Que são aulas, né? Que dentro dessas aulas a gente também faz algumas práticas. E o programa ele funciona na parte alimentar assim, ele tem 3 fases, tá? Como a Nádia falou das fases, a gente tem 3 fases distintas. Ela começa com a fase detox, que dura 10 dias, depois vai para a fase de 20 dias e depois vai para a fase de 30 dias, que eu costumo dizer que é o que você vai levar aí para o resto da sua vida, porque não é uma dieta, é uma mudança de estilo de vida. Então, esse processo ele é importante para a gente ir inserindo, um plano alimentar inclusivo. Então, ele vai incluindo os alimentos durante o processo, tá? Isso é muito legal, o que ela falou de você experimentar outras coisas. Quantas pessoas, a própria Mara Sheila, né, deu esse depoimento, né? Quantas pessoas não comiam isso, aquilo outro, e gente se permitir experimentar é algo extraordinário. Uma das coisas que todas as turmas, sem exceção, todas as turmas, campeã das pessoas se surpreenderem é a quinoa, né? E aí a gente faz o tabule de quinoa, o quibe de quinoa, um monte de coisa com a quinoa e todo mundo ama quinoa. E aqui tem quinoa, ô glória, aqui tem quinoa. Bom, e um cardápio para cada fase dessa, um e-book de receitas, todas feitas pela Nádia, para cada fase dessa. Então, você não vai ficar comendo todo dia a mesma coisa, né? Tem ali várias opções, tá? O programa ele acontece de forma online, tá? As aulas são ao vivo, né? Uma vez por semana, como eu falei, a gente tem um grupo que funciona todos os dias durante esses 60 dias. Então, sábado e domingo a gente responde o grupo? Claro. Agora, é bom senso, né? A gente não responde o grupo meia-noite, 1 hora da manhã. Isso realmente a gente não vai responder. Mas no horário normal, a gente está sempre ali dando suporte, tá? E isso é extraordinário, porque você imagina você ter alguém que trabalha com a mente praticamente o dia inteiro ali à sua disposição, né? Para tirar alguma situação que você está vivendo. Aliás, já peguei muitas situações da pessoa, né? Ela tá rindo aí. E ter uma chefe de gastronomia o tempo inteiro ali também podendo te ajudar. Olhar o prato que você está comendo, olha, isso aqui. Gente, a Nádia tem um olhar clínico. Ela vai olhar e vai falar: isso aqui tem pouca proteína, pesa isso que você está comendo pouco.
vai comer mais. E a pessoa vai comer mais, vai perceber que não é, o que estava, né? Não é que tem que comer pouquinho para emagrecer, não é sobre isso, não é sobre quantidade, é sobre realmente qualidade. Você vai ter o acesso ao programa durante um ano na plataforma Hotmart, tá? Porque tudo que a gente faz, a gente hospeda nessa plataforma. Então, por exemplo, vamos dizer que você não pôde participar da aula, tá? Você não pode participar, aconteceu um imprevisto, enfim, precisou sair mais cedo, chegou atrasada, sei lá, não vai perder, claro que não. Então vai ficar salva aquela aula na plataforma. E aí você vai assistir, tá bom? O que a gente pede, lógico, é que você assista a aula naquela semana. Ela precisa ser assistida durante aquela semana. Por quê? Porque isso é um processo que vocês vão viver, tá? É um processo de aumento de nível de consciência, de mudança. Então, são doses homeopáticas de consciência que vocês vão recebendo. Então, precisa ser naquela ordem, não pode. Por isso que quando você entra na plataforma, você fala, ué, mas não tem a fase 2 a fase 3. Não, não tem, só tem a fase 1. Por quê? Para você não ir lá para 3 já, ficar, ai meu Deus, vai ser assim, vai ser assado. Não, é uma coisa de cada vez. É viver o hoje, momento presente. Aliás, a gente trabalha esse tempo inteiro. Vou ver o aqui e o agora, porque só existe o agora, tá? Vai ter técnicas de reprogramação mental ao vivo, tem técnicas gravadas, né, que você também vai poder usar áudios de reprogramação também, aulas sobre alimentação consciente e saudável com a Nádia, a conexão com o divino, então, como eu falei, a gente não fala de religião, né, mas a gente trabalha com Deus, acho que alguém está tentando entrar aqui, peraí, opa, isso. O plantão de assistência, né, 7 dias na semana, e a duração de 60 dias. A Lili, mas você disse que eu vou ter acesso durante um ano. Sim, o acesso à plataforma material durante um ano, tá? O suporte diário durante o processo do programa leva 2 meses, 60 dias corridos, tá bom? E claro, teremos aulas bônus, e aí eu trouxe novidades, né? Claro, sempre tem novidade. A nossa chefe maravilhosa, ela faz comida ao vivo. Então, a gente tem receitinhas em todas as fases do programa. A primeira fase, ela faz a receita junto com a gente. Se você quiser fazer a receita junto, você pode fazer ele na sua cozinha junto com ela. Ou você participa, você assiste ela fazendo na hora, você vai ver ali ela fazendo na hora, tá? Igual acontece nesses programas aí, né? Que, aliás, ela já participou de vários. Esses programas aí que fazem a comida ao vivo. É isso aí. A gente vai ter uma aula bônus com o Dr. Felipe Manzano, que é cardiologista e nutrólogo, tá? Ele dá uma aula no final do programa, uma aula sensacional sobre obesidade, né? Sobre sobrepeso, e ele tem uma mentalidade assim muito legal também dessa coisa de enxergar o ser humano como, né, de forma integral. E a nossa maravilhosa Jordana, que me deu a honra, né, vai ser a primeira vez que ela vai participar do programa, que é a minha personal trainer, né, e ela vai dar uma aula sobre atividade física, né, com o processo de emagrecimento. Então, ela super topou, aliás, ela está aqui presente, e é uma gratidão enorme, uma honra ter você abrilhantando esse programa, tá? Essa mulher maravilhosa aí com esse sorriso incrível! É isso. E mais o quê? Bom, agora eu vou mostrar para vocês, para a gente finalizar, eu vou abrir aqui rapidinho o site, a plataforma, para vocês visualizarem um pouquinho o que é lá dentro e depois vou abrir para perguntas, tá? Eu só queria dizer para vocês que esse programa acontece pelo seguinte: um dia eu tentei me proteger, sendo sobrepeso, de muitas dores, de muitas coisas. E depois eu entrei no processo de emagrecimento, infelizmente usando medicação, onde eu tive dependência química durante 7 anos. Eu cheguei a tomar 232 miligramas de anfetamina diariamente. E a minha cabeça bugou, literalmente. Eu tive distorção de imagem, tive anorexia, bulimia, compulsão alimentar, muitas questões. O programa Veramente Magra, ele não é só sobre o que eu conheço, sobre o meu conhecimento científico, sobre aquilo que eu estudo, aquilo que eu pesquiso, mas aquilo que eu vivo na minha pele e na minha carne. Então, é isso que eu passo. E as pessoas que convivem comigo sabem que eu vivo o que eu falo, né? Então, é sobre isso. Ele é um processo. E hoje, essa pessoa que vocês estão vendo cantando, se sente livre. Um dia eu fui escrava do corpo, hoje não. Hoje eu entendo que ele é uma bênção de Deus, que ele é templo do Espírito Santo, que ele é templo da morada de Deus, da centelha divina, como eu uso muito esse termo no programa, vocês vão ouvir muito eu falar. Entendo que aqui não é pior do que a minha alma ou que o meu espírito. Aqui faz parte de tudo isso. Porque esse conjunto foi dado por Deus, e nada diferente disso. Eu não ganhei o corpo depois que eu ganhei uma coisa ou que eu ganhei outra, não. Eu ganhei tudo de uma vez, e eu preciso cuidar desse corpo como algo sagrado, porque sim, ele é. Então, hoje eu me sinto livre. Livre de quê? Livre de dieta. Livre de ficar pensando, meu Deus, será que eu vou engordar se eu comer isso? Livre de saber que eu não vou numa tristeza, como a Mara falou, sair comendo para poder afogar minhas mágoas, que eu vou precisar preencher o meu vazio com alguma comida, hipótese alguma. Então, eu não tenho mais absolutamente nada disso. Claro que foi todo um processo de reprogramação mental que eu vivi. Por isso,
eu quis criar um método onde eu fosse facilitar os meus 15 anos de luta para que vocês pudessem viver isso em 2 meses. Ah, Liliana, minha vida vai virar de cabeça para baixo em 2 meses, depende de você. Agora é lógico, né? Eu ainda não faço milagre. Então, eu preciso que você faça a sua parte e, claro, e dê seguimento àquilo, porque não é à toa que a plataforma fica disponível 1 ano em acesso. Antes era 6 meses, agora a gente colocou para 1 ano de acesso, para que vocês tenham acesso ao material da reprogramação mental, principalmente, porque as receitas já vão estar dando conta de tudo, e tudo, né, aí por um bom tempo, tá? Até que tudo ali esteja encaixadinho. Então, é isso, não acabou não. Eu vou mostrar para vocês a plataforma rapidinho e online. Então, quando você abrir a plataforma, né, à medida que a gente vai hospedando o material, você vai ter a área de bem-vindos, onde está tudo explicado lá. Você vai ter um vídeo explicando sobre o programa. Esse você vai ter acesso assim que você comprar o material, tá? Um vídeo explicando sobre o programa e todo o material que a gente vai usar durante o programa inteiro, já de cara, para você poder acessar. Aliás, eu vou abrir a venda do programa hoje, tá? Então, quem comprar hoje, até começar efetivamente as nossas aulas, já vai se beneficiar com uma das ferramentas de reprogramação mental, que é o áudio de reprogramação. É um dos áudios de reprogramação. Esse é um áudio de extrema importância dentro do programa. Ele vai reconstruir a sua autoimagem. Então, se você começar a ouvir esse áudio, mesmo antes de começar o programa, pode ter certeza absoluta que vai fazer muita diferença quando você começar. Tá bom? Então, quanto antes você puder acessar, melhor ainda. Eu esqueci de dizer que a gente tem 60 áudios diários. Então, existe um processo de acompanhamento. Todos os dias vocês vão ouvir minha voz. Todo dia, bom dia, bom dia, bom dia! Todo dia, literalmente todo dia. Vão enjoar de me ouvir. Então, existe o áudio do dia e da noite. E aí vem os módulos, tá? São 9 módulos. Estou mostrando aqui para vocês verem como é. Então, alguns que a Nádia faz, outros que eu faço sobre o programa. Então, fica tudo hospedado aqui na plataforma, tá? As aulas bônus também, e temos uma área bônus. Essa área bônus, você vai receber ali 4 técnicas, tá? Tem técnica para ansiedade, alguém aqui é ansioso? Alguém tem problema com ansiedade? Tem técnica de relaxamento para você conseguir dormir, quem tem problema com sono, porque quem não dorme não emagrece, viu, gente? Então a gente precisa dormir, tá? Isso é muito importante. Tem várias coisas aqui, tá bom? Então tem essa área bônus, né? E vai ter depois, né, a aula bônus, as 3 fases da Nádia, né? E a aula bônus com o Dr. Felipe e depois a aula bônus com a nossa maravilhosa, queridíssima Jordana. Então, a plataforma que vocês vão receber, você vai, assim que você acessar, você já vai receber, que você já vai ver a área de bem-vindo, tá? E os áudios, tá bom? De reprogramação mental, tá? E aos poucos você vai liberando. Então, por exemplo, 60 áudios. Eu posso ouvir o áudio 10 no dia 1? Não. Você vai ouvir o áudio 10 no dia 10, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, esse é o bacana do programa, tá? O programa em real. Quem for brasileiro e quiser pagar em real, mesmo estando em Angola, tem como usar na plataforma, é só você mudar o país. Ele abre para você, tá? Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, que a plataforma Hotmart te permite fazer isso. Se você for angolano, ou se você estiver aqui e quiser também pagar em Kwanza, também pode pagar em Kwanza, tá? Então, o valor em Kwanza é 400 mil Kwanzas e o valor em real é 1.997. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão. Tá bom? Vocês vão perceber, né? A Mara Sheila é prova viva disso. Não dá para trazer um monte de gente para dar depoimento, mas vocês vão perceber que, assim, eu tenho alunas que tinham problemas seríssimos com ansiedade. E não desmerecendo o tratamento, em outro tratamento, hipótese alguma, não é isso, mas ela se deu a oportunidade de fazer o processo da reprogramação mental, de usar as técnicas, de continuar no processo, e hoje ela não tem mais isso. Ela não toma nenhuma medicação. Ela entrava no avião, ela entrava toda semana no avião e ela passava mal, porque ela trabalhava e ela precisava pegar voo, não tinha jeito. Então, toda semana era um inferno. E ela conseguiu se liberar disso através de um programa de emagrecimento. Então, você fala, mas um programa de emagrecimento? Várias outras pessoas, eu tenho pessoas que mudaram no trabalho, assim, que deram um boom no trabalho, não porque emagreceram, mas porque passaram a confiar em si mesmas, porque passaram a se colocar em primeiro lugar. Então, o processo do emagrecimento, ele é a consequência do processo de autoconhecimento. Então, o que vocês vão viver aqui vai muito além de apenas... Por isso que a gente diz que é completamente diferente, porque a gente vai usar todas as ferramentas, tá? Vai muito além de apenas o que eu vou comer, mudar a minha forma de comer, tá? E muitas vezes a gente muda a forma de comer e mesmo assim nem emagrece. Por que não emagrece? Porque tem outras coisas por trás. Porque tem outros pesos que a gente carrega que a gente precisa eliminar, né? A gente traz muitos pesos, tá? Se você gostou de tudo que você acabou de assistir, clica agora no botão verde escrito Quero Emagrecer e vem fazer parte da turma 9 do programa Veramente Magra. Mas corre, porque assim que esse vídeo sair do ar, as inscrições vão encerrar.